O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois em um buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. A perícope deste dia é constituída por um provérbio e uma exemplificação. A primeira observação é a de que tanto o provérbio como o exemplo utilizado aparecem também em Mateus. O dito sobre o cego guiando outro cego está em Mateus 15:14, enquanto o exemplo utilizado se encontra em Mateus 7, de 3 a 5. Isso significa que em Mateus o provérbio referido e o exemplo não estão conectados. Porém, a observação mais importante diz respeito a quem Jesus dirige estas palavras. Enquanto que em Mateus o provérbio e o exemplo são uma crítica aos fariseus e saduceus, em Lucas estes são interpelações que se dirigem aos discípulos. Observe que, logo após citar o dito sobre o cego guiando outro cego, Jesus declara que nenhum discípulo é superior ao mestre, deixando claro que aquela palavra estava sendo endereçada aos seus seguidores. Eu julgo ser importante sublinhar que Jesus dirigiu esta crítica tanto aos fariseus, isto é, aos seus inimigos, como nós vemos em Mateus, como aos seus próprios discípulos, como temos aqui em Lucas. Porque, de fato, o problema da hipocrisia é um risco universal. Este é um problema onipresente, algo que encontramos adintra, isto é, na igreja, como à destra, isto é, no mundo. Vemos esse problema tanto fora da igreja como dentro da igreja, isto é, no ambiente eclesial. Problema da hipocrisia. Qualquer aplicação desta palavra de hoje de modo unilateral será sempre uma expressão de autonegação. Ou seja, quando o mundo critica a igreja ou as pessoas religiosas por sua hipocrisia, mas não estende a si mesmo esta crítica, ela por si só já é uma expressão de cegueira. O mesmo deve ser dito sobre a igreja e as pessoas religiosas quando falam do mundo, mas não realizam uma autocrítica. A tendência à cegueira espiritual é um fenômeno, como eu já disse, universal. Por quê? A Bíblia explica. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Ou seja, este fenômeno é uma consequência do pecado original. Veja, o tema da cegueira é muito importante na Sagrada Escritura. Ela já aparece no Antigo Testamento. Isaías 6, 9 e 10 diz: este povo haverá de ver sem enxergar, tapa os olhos para que não vejam. Porém,
embora já apareça o tema da cegueira no Antigo, ele está mais fortemente utilizado nos evangelhos, sobretudo em João, no relato da cura do cego de nascença, lá em João 9, onde está claro que o cego vê e os videntes não enxergam. Neste caso, a cegueira, mais do que uma condição física, é uma realidade existencial, acima de tudo espiritual. No interior do Nordeste brasileiro, o povo simples costuma dizer: o pior cego é aquele que não quer ver. E outros ainda completam: o pior cego é o cego do conhecimento. O ditado utilizado por Jesus é um questionamento. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois em um buraco? Trata-se de uma verdadeira parábola no sentido bíblico do termo. O termo grego parábola traduz a expressão hebraica mashal, que significa charada, algo que é dito ou contado para nos fazer pensar, para suscitar questionamento. A imagem de um cego guiando outro cego talvez não nos fale tão eloquentemente em nossos dias, porque vivemos em uma época em que as pessoas com necessidades especiais são capacitadas para a autonomia por meio de técnicas que ajudam estes neste sentido. A imagem aqui é de um cego que era conduzido pelos olhos de outra pessoa. Eu sei bem o que era isso, porque quando criança, eu mesmo tive que ser guia do meu avô, pai João, que não enxergava. Todavia, aqui está claro que a imagem é utilizada em termos metafóricos, que se trata de um outro gênero de cegueira. Não é da cegueira física, porque neste caso nós estamos diante de um cego que enxerga muito bem, pois ele vê um cisco, isto é, algo ínfimo, quase imperceptível. Tão imperceptível, o cisco é algo tão imperceptível, que quando a gente caía um cisco no nosso olho, quando eu era criança, a gente tinha que rezar para Santa Luzia, né? Eu aprendi aquela prece que dizia: corre, corre, cavaleiro, vai na casa de São Pedro, diga a Santa Luzia que mande um lencinho para tirar esse argueiro. Então é algo tão mínimo que a gente precisava ter que rezar para poder conseguir tirar o cisco do olho. E no entanto, este cego vê o cisco, isto é, ele vê o invisível. O que ele não vê é o que é mais do que visível: a trave. Na igreja e no mundo existe este gênero de cegueira, quer dizer, uma cegueira que a pessoa não vê o visível, mas consegue perceber o imperceptível. Eu costumava visitar o presídio lá em Catolé do Rocha, e muitas vezes tive a ocasião de conversar com os presos. E ali eu vi algumas vezes um exemplo plástico deste tipo de cegueira. Alguns presos comentavam comigo que não gostavam de ir para a igreja quando podiam, porque lá na igreja tinham pessoas que ficavam olhando a roupa das outras. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque aquele preso que matou diversas pessoas estava censurando o cisco da senhorinha que não aceitava o decote e a falta de modéstia de alguma pessoa, ou a falta de bom gosto. E ele que havia matado, então ele censurava aquele cisco, aquilo que é um defeito certamente, mas é ínfimo em relação ao fato de alguém que tirou a vida de outra pessoa. Para ele, o rigorismo da senhorinha
era mais danoso do que os seus muitos assassinatos. Ou eu lembro daquela jovem que, quando censurada por sua mãe porque querer deixar o esposo, porque seu esposo estava sendo rude com o filho, ela distratou a mãe. Então, para ela, a rigidez de um pai para com o filho era mais danoso do que pecar contra o quarto mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. Então, esse é um tipo de cegueira onde se vê o invisível, mas não se enxerga o visível, ou seja, a trave no próprio olho. Qual seria então a origem desta cegueira? Não é? Porque se a gente tem uma doença, nós precisamos identificar a sua origem. É fácil perceber a origem dessa enfermidade, desse tipo de cegueira. Trata-se da soberba. A soberba faz com que nós consideremos ou nos consideremos melhores do que os outros. O Salmo 100, versos 3 diz: o coração orgulhoso, o olhar arrogante, não vou suportar, não quero nem ver. É a soberba, a arrogância, que faz com que nós nos consideremos melhores do que os outros, que nós tenhamos uma visão sobre nós mesmos hipócrita, isto é, que não corresponde à realidade, uma visão farisaica. Vejamos, vamos dizer isso de outro modo. Façamos uma pergunta simples: quais são os tipos de pecados que existem? Eu diria que existem dois: o meu pecado e o pecado do outro. Agora, se eu perguntar qual é o pior tipo de pecado, não tenho dúvida que a resposta será essa: o pecado do outro. O pecado do outro é sempre maior do que o meu pecado. Por quê? Porque eu olho para mim mesmo com soberba e tendo a ver o outro com esse viés e com essa perspectiva que maximiza o erro do outro e minimiza o próprio erro. Ou seja, o ser humano tende a ser complacente consigo e impiedoso com os outros. É isso que Jesus está falando. O pecado daquele cego que vê o cisco do irmão, mas não vê a própria trave. Por quê? Porque sou complacente comigo mesmo e sou impiedoso com os outros. Por bem, essa cegueira que existe, segundo o Evangelho, tanto no mundo quanto na igreja, precisa ser combatida com a verdade. E a verdade, irmãos, é que todos nós somos pecadores, que nós tendemos ao pecado. Por isso precisamos de misericórdia, como os outros precisam de misericórdia. E a Bíblia nos lembra que o juízo será sem misericórdia para quem não praticou a misericórdia. Por isso peçamos ao Senhor, irmãos, a cura. Jesus que curou o cego de nascença, nos cure da cegueira do conhecimento, para vermos os nossos próprios defeitos, para nos corrigirmos, para corrigirmos o nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o nosso modo de proceder, para vermos às vezes o óbvio. Parece que a única pessoa que não vê o nosso defeito somos nós mesmos. Que o Senhor nos dê a graça de sermos curados dessa cegueira que nos impede no progresso espiritual, que nos impede de crescer no caminho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.